que
hoje o tema aqui, né? Devemos ser homens de coragem, enfrentando desafios, superando adversidades. Amém? Então, hoje, para nós sermos homens de verdade, homens de Deus, está bem difícil nesse mundo de hoje, né? Porque temos muitas dificuldades hoje. O inimigo tem se levantado muito contra os pais de famílias. Tem muitas famílias sendo destruídas aí, porque o pai, muitas das vezes, ele vai embora, abandona a esposa, deixa a família, e aí é tipo um efeito de cadeia, né? Aí os filhos foram abandonados pelos pais, depois abandonam os filhos, e assim vai, e assim vai, e assim vai, e assim tem sido em muitas famílias, né? Então o Senhor tem colocado no meu coração assim o desejo de pregar a palavra dele, de falar para os homens, né? E hoje foi essa oportunidade que Deus me deu, de estar aqui para falar para cada um dos homens que está aqui nessa noite. Então, eu vou falar sobre homens, né? Na verdade, e temos dois tipos de homens. Nós temos o homem que não tem Deus na sua vida e o homem que tem Deus, no caso, o homem de Deus. Amém? Então, os homens, pelo menos os que têm caráter e os que procuram andar com retidão, né? Por mais que não sejam crentes, mas eles procuram o quê? Eles procuram fazer as coisas certas, né? Quando ele está no ônibus, ele procura dar um lugar, uma mulher que está grávida, um idoso, uma idosa, ele procura fazer as coisas certas, né? E também em casa, quando precisa do homem, né? Para fazer o serviço de homem, como tipo a mulher reclamar que entupiu o vaso do sanitário que vai, tem que ser um homem, né? Pelo menos o homem que honra a família do cara, né? Quando, por exemplo, assim, cai o armário na casa dele lá, quem vai? Homem ou a mulher? Ser um homem, né? É o homem. Também, queima uma lâmpada, o homem tem que trocar. Quando acontece as coisas assim, tem que carregar, é o homem. Então, o homem, ele tem que tomar a frente dessas coisas, ele não pode deixar as coisas, a sua esposa, né? Para suas mulheres, para seus filhos, são menores. Então, o homem comum, no caso, que anda em retidão, que tem caráter, ele tem essas coisas, né? E o homem de Deus, ele também tem que fazer essas coisas, só que também está para ele outras coisas também, né? Que no caso, assim, nós como homens de Deus, nós levamos a palavra do Senhor, nós temos que dar testemunho, né? Então nós temos que ser o homem. Quando eu falo assim, homem é o homem de Deus. Entendam como homem de Deus, tá? O homem de Deus, eles são fortes e não reclamam. Amém? Nós temos que ser fortes e não devemos reclamar. Por que nós não devemos reclamar? Porque nós temos o exemplo lá do povo que ficou no deserto. Por quê? Porque murmurava, né? Então, quanto mais murmurava, mais tempo passava. Então, passaram-se ali 40 anos até que Deus ele libertasse aquele povo, né? daquele ciclo que eles ficavam andando no deserto. Também nós como homens de Deus, nós devemos fazer a obra do Senhor sem reclamar. Amém? Não importa se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada, nós temos que ter um compromisso com Deus. Amém? Porque assim Deus ele abençoa nossas vidas. Se nós honramos a Deus, Deus vai. Assim, o homem de Deus também ele tem que ser sábio. Como assim ele tem que ser sábio? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo de mim. Eu sou motorista de aplicativo, então eu passo o
dia inteiro e às vezes até a noite trabalhando. Até de madrugada eu trabalho. Então, às vezes a gente fica cansado, né? Às vezes nosso reflexo não fica tão bom. E um dia desse eu mudando, eu estava no meu carro pela direita mesmo, né? À direita, andando devagar. Aí tem uns motoqueiros que eles gostam de passar pelo lado direito. Eles não podem, né? Mas eles gostam só de passar pelo lado direito. E nesse dia eu já estava meio cansado e eu estava na direita e eu fui fazer a curva para a direita. Só que eu não vi que vinha um motoqueiro chutado, que não tinha espaço para ver como ele passou ali. Aí passou. Aí na hora que eu estava fazendo a curva, ele veio. Só que ele conseguiu frear bem em cima. E graças a Deus não aconteceu nada, né? Mas vocês sabem como é motoqueiro. Eles podem estar muito errados, mas para eles estão sempre certos. Então eles saíram da moto, deixou a moto dele lá e já veio na minha direção já. Daquele jeito, né? Querendo fazer confusão. E aí eu sei que como eu já sei que todo motoqueiro ele sempre quer ter razão, né? Eu poderia fazer o quê? Eu poderia sair do meu carro, dizer que ele estava errado, que ele não devia passar por ali, pelo lado direito, porque é errado, ele não pode fazer isso. E eu estava no meu direito, eu estava no certo, do lado direito. Só que o que aconteceu? Eu ia se levar comigo, e sabe lá o que poderia acontecer, né? Eu poderia se trocar, poderia ficar bravo, querer brigar comigo. Então, nós como homens de Deus, nós devemos lembrar sempre da palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que nós devemos ser mansos, nós devemos ser humildes, e que por mais que a pessoa esteja errada, para evitar confusão, a gente tem que falar uma palavra assim, que venha acalmar a pessoa, né? Não é o que eu falei. Eu falei para ele, quando ele veio, ele estava bravo comigo, eu já falei para ele, não, meu irmão, desculpa, eu não vi, me perdoe, eu não vi você passando aí. Então, quando eu falei assim, pedi perdão dele, pedi desculpa, disse que não tinha visto ele já já se desarmou, entendeu? Ele já vinha, não, tá bom, então, vai lá. E aí morreu o problema, entendeu? Então assim também, nós devemos ser, não só no trânsito, mas nós também devemos ser assim em todo lugar que a gente vai. E principalmente com a nossa família. Amém? Nós devemos ter paciência com nossos filhos. Nós devemos ter paciência com nossas esposas. Nós, homens de Deus, nós temos que ser o esteio da nossa casa. Nós temos ali que ser o referencial. Nós temos que ser o exemplo. Então tudo que nós fazemos reflete nos nossos filhos. Amém? Porque assim, nossos filhos, muitas das vezes a gente pensa porque nossos filhos, nós mandamos eles, têm que obedecer, tem que fazer tudo o que a gente quer, e a gente tem que falar do jeito que a gente quer falar com eles, a gente tem que obedecer. Mas não é assim. Se nós queremos respeito dos nossos filhos, nós também temos que respeitar eles. Nós temos que tratar eles com respeito, para que eles venham respeitar nós também, entendeu? Então, quando nós respeitamos nossos filhos, logo nossos filhos vão nos respeitar. Se nós amamos, se nós damos carinho aos nossos filhos, logo a gente vai ser retribuído por isso também. Nossos filhos também vão nos dar carinho. Então, assim, é que o homem de Deus, ele tem que agir dentro da sua casa. Se ele quer respeito, ele tem que respeitar. Se ele quer amor, ele tem que amar. Então é assim que nós devemos ser. Também devemos ser assim com nossos pais. Porque muitas das vezes a gente concorda com algo que nossos pais fazem, mas nós devemos ser respeitos para eles também. Nós não devemos nos irar com nossos pais, nós devemos respeitar eles, devemos amá-los. Que por mais que às vezes eles estejam errados, às vezes a gente também tem que entender que eles são uma geração mais antiga que a nossa. Então, às vezes, muitas vezes, com o passar dos anos, eles vão ficando pessoas mais teimosas, assim, mais
mais difícil de aceitar as coisas, entendeu? Então a gente tem que ter aquele cuidado, a gente tem aquele respeito, a gente tem que medir as nossas palavras com nossos pais, porque eles nos amam e eles querem o nosso bem, amém? Então, os homens não se ferem, os homens de Deus, eles não se ferem facilmente. Vamos dar um exemplo aqui. Você é um homem, então, mas tem muitos homens por aí, não aqui na igreja, bem? Aqui na igreja não tem esse tipo de homem. O pastor não falou comigo. Eu já fiquei meio chateado. Meu apóstolo não orou comigo. Mas ninguém mandou uma mensagem para mim. Ninguém me cumprimentou lá na igreja. Eu entrei, saí de lá, ninguém falou comigo. Eu já fiquei chateado. Já vou mais para aquela igreja, não gosto daquele pastor. Meu irmão, você é homem. Você é homem. Que negócio é esse que se doer por qualquer coisinha, você veio para a igreja para adorar a Deus? Quem tem que falar contigo é Deus no teu coração, amém? O homem não te pode dar nada. Quem é que pode te dar é Deus. Você pode, Deus tem que estar com você, amém? O homem também, o homem de Deus, ele tem que saber se comportar em todo local. Ele tem que procurar ser um homem educado, de caráter, né? Que saiba tratar bem, como eu falei agora há pouco, o pai, a mãe, sua família, idosos, grávidas, todo lugar que ele vai, ele tem que dar o exemplo, ele tem que saber tratar bem as pessoas, né? Amém? O homem de Deus também, ele tem que orar por aquelas pessoas que ele ama, mas também por aquelas pessoas que os perseguem, aquelas pessoas que o tratam mal, aquelas pessoas que falam mal dele. O homem de Deus, ele ora também por essas pessoas, amém? Porque na palavra de Deus diz que a gente ganha, né? Amando o que nos ama, né? A gente vai ganhar quando a gente ama aqueles que nos odeiam, que tramam contra nossas vidas. É assim, é desse jeito que Deus ele abençoa também a nossa vida, né? Amém? E uma passagem na Bíblia que fala a respeito disso, sobre isso, né? É aquela passagem de Davi e Saul, né? Saul, quando Davi começou a guerrear, né, ia para as guerras e ganhava aquelas guerras, aí ele voltava e o povo lá de Israel lá cantava para ele, né, falava que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então isso meio que foi, como é que se diz, foi criando uma ira no coração de Saul. E Saul começou a ter inveja de Davi por causa disso. E muitas das vezes a gente tem que ter cuidado também, né? A gente, não é só como eu falei, Davi, teve vezes que Saul esteve na mão dele para que ele matasse. A palavra de Deus diz isso, mas Davi, ele não matou, porque ele sabia que tudo era errado. Porque Saul ele foi ungido por Deus, e por mais que Saul tivesse errado, era como ele visse sim, sempre Saul como uma pessoa assim ungida por Deus. Então ele tinha esse princípio, ele não queria fazer isso com Deus. Então assim mesmo somos nós também. Nós devemos refletir, porque tem às vezes a gente vai para um determinado local e a gente vê uma pessoa, aí não suporta aquela pessoa, aí não quero saber sobre ele, e sente aquele ódio. A gente não pode sentir isso. Por mais que aquela pessoa faça coisas erradas,
coisas erradas e nos persigam, a gente tem que orar por essas pessoas, para que Deus tire aquele sentimento, aquelas coisas do coração da gente, quando é aquela pessoa, né? Porque Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo, amém? E amar o nosso próximo, muitas das vezes a gente precisa amar como eu amo meu filho. Eu vou lá, abraço, porque ele é meu filho. Meu amor pelo meu filho é diferente de uma outra pessoa. E quando Deus fala isso, nós devemos amar o nosso próximo, eu creio que Ele diz que nós devemos respeitar as pessoas, que nós devemos entender que aquela pessoa ela é de determinada forma, porque ela teve um determinado educação na casa dela. De repente aquela pessoa não teve um pai, não teve uma mãe, foi criada com os tios, foi criada na rua. Então nós devemos entender, nós devemos nos colocar no lugar daquela pessoa e entender que se aquela pessoa é daquele jeito é porque ela não teve uma educação adequada e por isso ela é daquele jeito. Amém? O homem de Deus, ele tem que dar o seu melhor para Deus e em tudo o que ele faz, amém? Então, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer o nosso melhor, porque Deus ele reconhece quando nós fazemos o melhor. Eu vou dar um exemplo aqui de duas pessoas da Bíblia que, por mais que fossem humilhadas, as coisas vão acontecendo toda vez, mas eles sempre faziam o melhor. O primeiro, José, ele foi preso, mas lá na cadeia o que ele fazia? Ele lá, ele cuidava de tudo, fazia tudo do melhor que ele podia fazer, fazia tudo lá. Então ali, dentro da cadeia, ele estava preso, mas ele fez o melhor dele. E ele fazendo o melhor ali, ele chamou a atenção de outras pessoas. Aí o resto todo mundo sabe, né? Ele foi para casa de Potifar, lá ele fez o melhor também que ele podia e foi lembrado lá pelo padeiro lá do rei. Ele acabou lá como governador do Egito. Por quê? Mas porque aonde quer que ele estivesse, ele fazia o melhor. Então ele chamava a atenção, não só de Deus, como todas as pessoas que estavam ali perto. Amém? Não importa o que você faz, se é para barreira, bem feito. E vai chegar alguém ali e vai dizer: meu Deus, isso aqui está tão limpo, está tão cheiroso, está tão legal aqui. A pessoa vai reconhecer. Você vai lá no seu trabalho, se você trabalha de carteira assinada, trabalha numa empresa, se você fizer o seu melhor lá, vai ter alguém que vai ver que você trabalha bem e alguma hora ou outra você também vai ser reconhecido. Amém? Dá um outro exemplo também de Davi, quando ele cuidava das ovelhas, ele cuidava das ovelhas de uma maneira também, da melhor maneira. Ele cuidava das ovelhas que chamou a atenção, ele tocava a harpa, ele falava bem. Então isso também chamou a atenção. Quando Saul ele precisou de uma pessoa que tocava instrumento, quem foi indicado? Foi Davi, porque também Davi procurava fazer as coisas corretas, as melhores coisas. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós devemos fazer o melhor aonde quer que nós estejamos, para que nós venhamos ser reconhecidos, e principalmente aqui na casa de Deus. Tudo que a gente vai fazer aqui para o Senhor, nós temos que fazer o nosso melhor. Amém? Não por preguiça, não por obrigação, mas o melhor para Deus. Amém? Eu faço o meu melhor aqui que eu posso na igreja. Quando eu vim para cá, por mais que o nosso som não esteja tão bom, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu posso fazer o meu melhor aqui no som. E tudo que precisar, quando eu vou fazer, eu faço o meu melhor. Então assim nós também devemos fazer. Que Deus ele se agrada, ele abençoa nossas vidas. Amém? E assim também, o homem de Deus, ele não
desperdiçar oportunidades. Às vezes, igual aquele, é um meme lá que tem, às vezes a avião estava alagado, o cara estava lá por cima da casa, aí Deus mandou bote, mandou barco, mandou helicóptero, e a pessoa esperando que Deus fosse tirar ele, mas Deus estava mandando as coisas para ele, e ele não se tocava que era Deus que estava mandando, mas oportunidades para ele. Amém? O homem de Deus, ele não pode perder as oportunidades que Deus coloca na vida dele. Ele tem que abraçar, ir para cima mesmo e aproveitar as oportunidades que Deus dá. Às vezes Deus, ele dá algumas ideias para nós na nossa cabeça, aí a gente fica pensando assim: meu Deus, mas eu acho que eu não tenho capacidade para isso. Está repreendido, meu irmão. Você tem capacidade sim, você tem toda a inteligência que Deus te deu. Amém? Todos nós temos talentos. Tem aquela passagem que Deus disse que Ele deu talento para um, deu 2 para outro, deu 5 para outro. Nós também temos esses talentos. Só que nós temos que pegar esse talento e multiplicar na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Igual Jacó, né? Jacó queria ser abençoado, ele lutou com o anjo a noite toda, né? Ele só largou o anjo quando aconteceu o quê? Quando o anjo abençoou ele, não foi? O anjo, ele cansou de lutar com Jacó, ele abençoou Jacó. Amém? Assim devemos ser nós também, nós devemos lutar por aquilo que nós queremos, por aquilo que nós queremos para a nossa vida. Amém? Só que nós temos que fazer por onde. A gente não pode ficar sentado esperando que as coisas venham a acontecer nas nossas vidas. Se nós queremos algo, nós temos que ver o que nós estamos fazendo de errado, deixar de fazer aquilo que nós estamos fazendo de errado. Vamos ver, analisar, ver o que tem que ter feito para que a gente chegue lá naquele objetivo que a gente quer. Muitas das vezes a gente não quer fazer isso, a gente não quer sair do nosso conforto. Porque se a gente fizer diferente, para a gente alcançar o nosso objetivo, vai ser trabalhoso, vai ser dificultoso. Eu vou ter o meu queijinho, minha manteiguinha salgada. Eu vou ter meu lanche ali de noite, meu salada, meu chuchu. Eita. A gente não quer sacrificar nada em prol de uma coisa melhor para a gente. Mas nós temos que começar a mudar esse nosso pensamento. Se nós queremos algo na nossa vida, nós temos que traçar metas, nós temos que ver o que nós estamos fazendo de errado, e parar de fazer o que é errado e começar a fazer o que é certo. Porque Deus, Ele vai abençoar. Às vezes, muitas das vezes, a gente fica pensando assim: mas Deus me abençoa, nada acontece na minha vida, Deus não parece se esqueceu de mim. Mas não é isso. Deus, o que Ele dá para ti? Deus, Ele te dá o livre para você escolher o que você quer fazer. Deus te dá saúde para você trabalhar. Deus te dá ideia, Deus te dá tudo para você ser o que você quiser. Só que Deus, Ele não vai fazer por você. Amém? Nós temos que fazer. Eu todo dia, quando amanhece o dia, graças a Deus, Senhor, a primeira coisa que eu agradeço a Deus é pela minha saúde, pela saúde da minha família. Porque sem saúde nós não podemos fazer nada. A gente vê, a gente rica, outro que rica aí, só que doente, morre, e aí fica a riqueza toda dos outros, né? Trabalhou, e a riqueza ficou para os outros, porque não cuidou da saúde dele, né? Então, nós devemos lutar pelas nossas bênçãos, nós devemos mudar o nosso pensamento e pensar que Deus te abençoa todo dia que você levanta, que você levanta com saúde, que você tem seu pãozinho lá, o seu café da manhã, Deus está te abençoando. Amém? E o homem de Deus também, ele
outros homens. Amém? Se você é próspero, se você é um homem de sucesso, você tem que ajudar o seu irmão a prosperar também, ter sucesso na vida. Amém? Se você tem uma família abençoada, se os seus filhos são obedientes, estão no caminho de Deus, você também tem que ajudar outras famílias a também ter esse privilégio de ter a sua família no altar, a sua família na igreja. Amém? O homem de Deus é assim, ele sempre procura ajudar o próximo, não tirando dele, da família dele, não, mas se você tem para sua família e você pode ajudar outros, faça isso, porque Deus ele vai te prosperar mais, ele vai te abençoar mais, ele vai abençoar ricamente a sua família, o seu negócio, o seu ministério, tudo que você faz, Deus ele vai jogar, ele vai te abençoar poderosamente, amém? E quando você faz isso, o homem de Deus, quando ele faz isso, quando ele é um filho, quando ele é um marido, quando ele é obediente aos seus apóstolos, aos seus pastores, quando ele tem o respeito dos seus filhos, da sua esposa, em casa, o que vai acontecer? Ele vai ser uma pessoa bem vista, ele vai ser amado, ele vai ser respeitado, amém? E quando acontece isso, o homem de Deus ele começa a ser empregado, entendeu? Vai ter muita pessoa que vai se levantar contra ele para querer derrubá-lo, né? E uma coisa que eu digo para vocês, homens de Deus, que procuram fazer as coisas certas, que não se abalem com palavras destrutivas, né? Não se abalem com palavras negativas. Sigam no propósito de vocês, não deem ouvidos para aquelas pessoas que só falam negatividade. Às vezes você quer fazer algo, aí a pessoa já vem, isso não vai dar certo, você não tem capacidade para isso não vai dar certo, não sei o que. Não deem ouvido para esse tipo de palavras, para esse tipo de pessoas, amém? O homem de Deus, ele não se abala com essas coisas, ele não dá ouvido para essas palavras. Obrigado. Felipe, põe para mim aí Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Fala um pouco agora a respeito de José. E a palavra de Deus diz aqui, em Gênesis 37, capítulo 3, diz: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos a eles, odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Amém? Aqui a palavra de Deus diz o quê? Que José, como Israel, né, diz que era o filho querido dele, que é o filho da velhice, é o filho da esposa que ele mais amava, então ele tinha um amor especial. Não que ele não amasse os outros filhos, mas ele tinha um amor especial por José. E a palavra de Deus, ele fez uma túnica para ele, né? E por causa disso, isso daí criou aquele ódio, aquela inveja, aquela raiva dos irmãos, porque Israel amava mais José, dava mais atenção, dava mais carinho, eu acredito, cuidava mais. E por causa desses seus irmãos se iraram e
teve aquilo, né? E a palavra de Deus diz que os irmãos deles venderam ele por inveja. E eu digo para você, meu irmão, que sempre vai ter pessoas que vão se levantar contra você, que não vão gostar quando você estiver prosperando. Não prosperando não é só em negócios, em qualquer coisa que você faça, que você é bem sucedido. Se você tem uma família estruturada, se você tem, vamos dizer que você tem um negócio assim ali, uma taberninha, se você vai ter um negócio de internet, agora moda também de internet, né? Muita coisa da internet. Então qualquer coisa, se você não tinha um carro, aí você aparece com um carro. Tudo que você prospera, sempre vai ter pessoas ali que não vão gostar do teu crescimento, vão ter inveja. Então, eu falo para vocês, como acabei de dizer, né? Não desanime, não julgue pessoas sempre negativas, dizendo, vamos dizer que o teu negócio está prosperando, isso não vai dar certo, não escute, continue o seu propósito. Porque é isso que Deus quer, né? De nós, que nós nos esforcemos, que nós possamos fazer o nosso melhor. Assim também como Jesus também, logo antes dele pregar, ele não tinha isso, mas depois que ele começou a pregar, ele começou a chamar a atenção dos estudiosos lá de Israel, judeus, né, os principais judeus. Eles começaram também a ter aquela inveja de Jesus. Aí me veio põe no Marcos capítulo 10, capítulo 15, versículo 10, só para a gente identificar, né? Diz assim, capítulo 15, versículo 10. Capítulo 15, versículo 10. Diz assim: porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Amém? É como eu falei, quando você começa a se destacar, quando você começa a fazer algo que chama a atenção, que é positivo, sempre vai ter pessoas ali que vão ter inveja, que vão querer ir contra você, querer acabar com o teu sonho. Mas eu te digo, meu irmão, que não desista, nunca desista do seu sonho, nunca desista daquilo que vocês querem para a vida de vocês. Por mais que tenha as dificuldades, mas se a gente for pensar bem, sempre quando estava mais difícil, é porque estava pertinho a bênção. Amém? A gente pode ver esses exemplos que eu já dei. José, ele Deus tinha um propósito para ele, que era ser o quê? Era ele ir para o Egito, para ele ser governador, para ele salvar o povo da fome, o povo dele, da fome, né? Mas José, ele passou por muitas dificuldades. Ele foi vendido pelos seus irmãos, chegou lá na prisão, porque ele teve também problemas na prisão. Depois ele foi para casa de Potifar também, foi acusado de coisa que ele não fez. Em todo local ele teve dificuldades, mas toda dificuldade vinha o crescimento dele. Depois de passar pelas dificuldades, chegou o tão sonhado momento que ele foi feito para ele, né? E assim também foi Jesus, né? Jesus, os fariseus, eles não sabiam, eles achavam que depois que eles crucificassem Jesus na cruz, ia acabar ali, né? Mas o que aconteceu? Ele não sabia depois, né? Depois do terceiro dia, que Jesus ia ressuscitar, né? E aí ia se formar o maior dos maiores, né? Jesus na cruz. Hoje nós estamos livres para adorar,
desiste. Não desista nunca. As dificuldades elas vão vir. Deus nunca falou que não teria dificuldade. A palavra do Senhor diz que a dificuldade vai sempre enfrentar, mas nós temos que ter bom ânimo, porque nós também vamos vencer assim como Ele venceu. Amém? E já está no horário, tem 9 horas. Então, eu tenho para dizer para vocês, só para finalizar, que a tua luta, a tua dor, o teu sofrimento, tudo de difícil que você passa na sua vida, esses são necessários na nossa vida. Por que eles são necessários na nossa vida? Porque isso faz a gente nos superar, isso faz a gente crescer, e isso vai servir de exemplo, vai servir de testemunho, para quando vier aquelas pessoas que também estão passando por dificuldade, você pode chegar para elas e falar: não, você vai vencer, porque aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você vai saber o que falar para aquelas pessoas, porque você já passou por isso. Você vai poder ajudar aquelas pessoas também, amém? Então, vamos nos colocar de pé, amém? Quero que no apóstolo